Por que os militares são, em geral, bem vistos pela população? As Forças Armadas em geral, mas o Exército em particular, é uma das instituições que sempre aparece em primeiro lugar nas pesquisas de opinião pública, que verificam quais as instituições mais acreditadas, mais valorizadas pelos brasileiros. Isso se deve naturalmente à imagem de patriotismo, conhecimento da realidade que os militares transmitem, né? Há também uma outra explicação para isso, por que que os militares são bem vistos no Brasil, como aliás não é surpreendente que sejam, mas eles poderiam ser mal vistos, haja vista que nós tivemos uma ditadura militar. E é curioso porque nos meios universitários, jornalísticos, em geral se vê mais criticamente os militares. O que aconteceu durante a ditadura brasileira, diferentemente da Argentina, por exemplo, foi que a repressão foi ocultada pela censura. A violência, a brutalidade da repressão foi ocultada. Eram poucas as notícias que saíam nos jornais, por causa da censura, evidentemente, diferentemente da Argentina. No caso da Argentina, os militares e os guerrilheiros da luta armada anunciavam publicamente as suas ações violentas. E essas ações tinham grande visibilidade. No caso brasileiro, não. A censura proibia que os confrontos entre a repressão e a luta armada da esquerda fossem noticiados nos jornais. Além disso, houve uma enorme campanha de propaganda política que dava a impressão de que nem se vivia numa ditadura, mas um verdadeiro paraíso terreal, com o desenvolvimento econômico, com um povo feliz e solidário. Então, a propaganda política veiculada na televisão, assim como a censura política que impedia as notícias sobre a repressão, foram responsáveis por ocultar essa dimensão negativa, e certamente essa é também uma das razões pelas quais a sociedade brasileira não constituiu uma memória traumática em relação à ditadura militar, como foi o caso, por exemplo, da Argentina. Uma memória traumática, uma memória de lembranças de tempos difíceis. No caso do Brasil, não houve isso pela censura e pela propaganda. Muito ao contrário, muita gente, é muito frequente dizer que aquela época era melhor, que foram feitas coisas maravilhosas, que não havia corrupção. Tudo isso, evidentemente, é uma visão ingênua, uma visão de crítica muito elementar, porque os militares foram os principais responsáveis pela repressão, que, no entanto, foi ocultada. Essa dimensão terrível da história do Brasil foi ocultada da sociedade brasileira pela censura e pela propaganda política.